Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Seja bem-vindo ao programa Nos Caminhos de Jesus. Eu sou Paulo Guedes. Hoje estaremos falando sobre o último trecho das Bem-aventuranças, que está em Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Essa é a última passagem das Bem-aventuranças, na qual Jesus faz um grande resumo, sobre as perseguições que poderiam ocorrer a todo aquele que estivesse em busca dessas bem-aventuranças. Quando escolhemos ter como meta Jesus, colocamos-nos muitas vezes em confronto com o mundo. Muitos se levantam contra nós, nos acusam justamente, trazem à tona imperfeições que estamos tentando superar, mentem a nosso respeito, criando dificuldade para permanecermos no caminho da evolução espiritual. Mas aquele que persevera nos seus objetivos, mantendo o coração ligado diretamente à lei de Deus, a Jesus, com certeza alcançará a felicidade. Todos nós, quando estamos buscando fazer a transformação, a reforma íntima, somos acusados, porque as pessoas guardam em suas memórias aquilo que fizemos de errado, as nossas imperfeições, e ficam descrentes da nossa busca por essa real transformação. E muitas vezes ficam nos acusando, dizendo que nos conhecem, que sabem que aquilo tudo que estamos fazendo é falso, mas isso de forma alguma pode ser motivo para nos paralisar. Temos que continuar tocando o nosso barco, temos que continuar lutando, perseverando para alcançarmos essa real transformação, que não é fácil, é bem difícil, mas é possível, conforme nos disse Jesus. Essa bem-aventurança, se é que podemos chamá-la de bem-aventurança, porque alguns teólogos dizem que ela não é uma bem-aventurança, é como se fosse só um alerta de Jesus às perseguições que sofreríamos por causa da busca da bem-aventurança. E a gente, para começar a analisar, vamos buscar a palavra em grego, kaioné, que representa o termo injuriarem, oneidizo, que significa injuriar, caluniar, xingar. Os versos 11 e 12, que são os que referem-se a essa bem-aventurança, não constituem, na realidade, uma bem-aventurança como um todo. Trata-se de uma singela explicação das formas em que podem manifestar-se essas perseguições. Jesus encerra essas bem-aventuranças com a seguinte colocação: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, que é Mateus 5, capítulo 10, que foi a bem-aventurança anterior que nós estudamos na semana passada. Que ele fala: esses serão abençoados e bem-aventurados, porque vivem suas vidas dentro da mais rigorosa ética e moral cristã. E devido a isso, sofrerão perseguição do mundo, por não entenderem ainda os ensinamentos do Divino Mestre Jesus. Porque o mundo ainda, ele não compreende esse legado que Jesus nos deixou. Não compreende ainda o alcance, a grandeza dos ensinamentos que estão inseridos no Evangelho do Cristo. As bem-aventuranças são, podemos dizer assim, uma síntese da moral e ética cristã. E não é fácil seguir. Porque, por mais que nós estejamos nos esforçando, sabemos que ainda estamos todos nós distantes do vivenciar perfeitamente tudo isso que está ali ensinado. Mas
É comum isso, e é natural porque faz parte do processo evolutivo. Vamos pouco a pouco conquistando cada uma das virtudes, vivenciando cada vez mais a ética do Cristo. E vão se acumulando as virtudes, até chegar a um ponto em que estaremos plenos, estaremos vivendo a plenitude desse evangelho maravilhoso. E com todas as dificuldades, com todas as acusações, com todas as injúrias, não podemos nos deter. Temos que seguir em frente, caminhando, resolutos de que vamos sim um dia alcançar a perfeição. E Jesus, ele vem pautando tudo aquilo que nos é necessário para o alcance disso, inclusive nos alertando das dificuldades que surgiriam no nosso caminho. Dificuldades essas que são superáveis. São obstáculos que vamos nos desviar, que vamos pulá-los, vamos vencê-los para que nos tornemos pessoas de bem, pessoas felizes. O cristianismo representa a regra de conduta para o mundo. Infelizmente ainda o mundo não compreendeu isso, pois se trata do mais radical conjunto de princípios que a humanidade já viu. Nós tivemos grandes homens que vieram, em nome do próprio Cristo, trazer os seus ensinamentos, mas nenhum trouxe os ensinamentos com a grandeza que Jesus trouxe, com a radicalidade que Jesus trouxe, porque o Evangelho do Cristo, ele é transformatório. Não há como qualquer um de nós mergulhar nesse Evangelho e sair a mesma pessoa. Vamos sair de alguma forma transformados, em maior ou menor intensidade, mas vamos sair transformados. E essa transformação, ela aparece como se fosse uma bola de neve, que vai crescendo, 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 até que seja impossível deter essa transformação. Esse é o grande legado de Jesus. Esse é a grandeza, a beleza do Evangelho de Jesus, porque ele mexe nas nossas entranhas. Ele faz com que todos nós, pouco a pouco, caminhemos em busca da conquista da felicidade. Jesus é o grande revolucionário. Ele realmente trouxe coisas inéditas. Trouxe uma visão de Deus, do mundo e do próximo que ninguém ainda havia trazido. E o mais interessante e o que nos dá uma visão de possibilidade disso tudo ser realmente conquistável é que ele vivenciou para que nós observássemos isso. Alguns teóricos, teólogos, filósofos alegam que Jesus era filho de Deus e por isso vivenciou tudo o que vivenciou com facilidade. Quando na realidade não é bem assim. Jesus era um dos filhos de Deus como nós todos o somos. E ele mostrou para todos nós que é possível sim vivenciar as leis de Deus. E disse mais: tudo aquilo que eu faço, todos vós podeis fazer. E até mais, mostrando para todos nós que é possível vivenciar as leis de Deus. Então, não nos acovardemos. Sigamos em frente, deixemos o desculpismo. Ficamos dando desculpa para tudo. Ficamos justificando os nossos erros, quando na realidade nós temos que entender os nossos erros e a partir daí investir nas nossas virtudes para não cometê-los mais. Temos que nos disciplinar, vivenciar pouco a pouco esse Evangelho, investindo nas coisas pequenas para que, fortalecidos, conquistemos as coisas grandes.
E vamos assim, sem medo, destemidos. As perseguições vão surgir. Mas o que é perseguição? A perseguição é uma das tribulações que pode nos sobrevir durante nossa caminhada cristã na Terra. Para entender o que ela significa, precisamos atentar para a palavra que Jesus usou. Jesus usa o verbo perseguir 2 vezes em nosso texto. Perseguidos e os que perseguem. Jesus usa o termo com sentido que transmite a ideia de alguém ser buscado para receber maus tratos, ser atormentado ou afligido por alguma coisa ou alguma causa. Observe o que o crente, por perseguir a vida cristã em virtude do seu amor por Cristo, será perseguido. Ele mostra isso, que todo aquele que começa a fazer a transformação por seguir o Evangelho de Jesus, ele acaba de alguma forma sendo perseguido dentro da própria família, pessoas que não acreditam, que acham que a pessoa está sendo fanatizada, no convívio no trabalho, no convívio entre os amigos, aqueles que bebem, por exemplo, que usam drogas e que param de fazê-lo. Começam a ser considerados caretas, ultrapassados, fanáticos religiosos, e começam a ser discriminados. Se a gente se deter diante disso, a gente não vai a lugar algum. Temos que viver do mundo sem ser do mundo. Tal perseguição ao cristão, ou àquele que quer fazer transformação, pode ocorrer de diversas maneiras. Existem diversas maneiras de que isso vai acontecer, diversas formas de nos perseguirem, de atentarem contra os nossos princípios. Vamos fazer um pequeno intervalo e depois vamos falar uma por uma para que a gente possa realmente compreender isso. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Falando sobre as diversas maneiras como podem ocorrer essa perseguição. Vamos relatar algumas delas para a gente poder entender realmente como isso, porque muitas vezes a gente acha que as perseguições serão terríveis, nos levará à morte, seremos jogados no circo. Isso tudo já passou. Na grande maioria dos países, isso tudo já passou. Principalmente as perseguições mais violentas. Ainda temos alguns recantos do mundo onde existem guerras religiosas. A gente sabe disso. Mas no nosso dia a dia, nós aqui no Brasil, nós não passamos por isso. Mas a gente passa, por exemplo, por insultos e zombarias. Podemos sofrer perseguições através de palavras vis que são lançadas injustamente contra nós. São aquelas injúrias, né? Aqueles insultos, as pessoas que zombam porque nós estamos seguindo um caminho diferente. Podemos ser ofendidos verbalmente, além de ser alvo de piada e zombaria por parte dos outros. Quantas pessoas fazem piadas porque nós, por exemplo, não queremos beber mais, não queremos vivenciar coisas que fazíamos no passado. Uma pessoa que vivia o adultério que não quer mais ser adulta. Uma pessoa que era desonesta e não quer mais ser desonesta. Quantas piadas, quantas zombarias recebe por causa de ser correto. Quantas a gente vê por aí? Pelo fato de estarmos buscando a reforma íntima, é inevitável que isso nos aconteça. É inevitável. Pela incompreensão daqueles que nos cercam. Porque no meio para onde nos dirigimos e começamos a fazer a reforma íntima, porque ser um meio onde várias pessoas estão também fazendo a reforma íntima, isso é comum e as pessoas muitas vezes, na grande maioria das vezes, nos ajudam a seguir em frente. Mas no meio original da onde surgimos, a incompreensão se faz presente. Porque as pessoas não entendem o que vem a ser isso, porque ainda não alcançaram a necessidade de fazer a reforma íntima. Não temos que acusá-las, mas não podemos nos deter porque elas nos acusam, nos injuriam, nos caluniam, fazem zombarias. Jesus já sabia que esse tipo de perseguição nos esperava.
O próprio Cristo sofreu esse tipo de perseguição. A gente vê lá em Lucas capítulo 6, versículo 32, falando sobre isso. E foi exatamente o que aconteceu com ele antes e depois de ser pendurado na cruz. Jesus, antes de ser pendurado na cruz, apanhou, profetiza quem foi que te bateu, lembre dessa passagem? Na cruz, um dos ladrões disse: você é o Cristo? Liberte-se da cruz. E riam-se dele, os soldados, as pessoas que estavam em volta. Colocaram a placa na cabeça de Jesus, que ele era o rei dos judeus, zombando por ele simplesmente estar ali vivenciando a paz. Porque poderio, força espiritual para deter todas aquelas ações ele tinha de sobra. Mas ele precisava deixar para a humanidade o exemplo da paz, do perdão. E foi o que ele fez. Ele foi zombado pelos soldados, como a gente vê em Mateus capítulo 27, versículo de 29 a 31. Pelos que passavam perto da cruz, como a gente vê nos versículos 39 e 40. E pelos líderes religiosos, no versículo 41 e 43. E por um dos ladrões que estavam ao seu lado, no versículo 44. A gente vê que o capítulo 27, após o versículo 29, fala das zombarias que Jesus sofreu. E é o homem mais importante, o modelo a ser seguido. Quem conseguiu se aproximar de Jesus na grandeza? Espírito puro. No livro dos Espíritos, a resposta é muito clara. Qual é o modelo? Jesus. O Espírito mais puro oferecido à humanidade é Jesus. E a gente tem outro tipo de perseguição: as calúnias e difamações. Bem-aventurados sois vós quando mentindo disserem todo mal contra vós. Jesus vem citando aí as calúnias e difamações. A perseguição que se dá na vida do homem de bem pode também ser expressa por meio de acusações falsas que são levantadas contra ele. E a gente vê isso no dia a dia. Quantas mentiras se falam sobre aqueles que estão buscando a transformação. Jesus também sofreu esse tipo de perseguição da parte de seus oponentes, de seus perseguidores. Acusaram Jesus de comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. A gente encontra lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 19. Jesus foi acusado disso, que ele era comilão, beberrão, que ele andava com publicanos e pecadores. Afirmaram falsamente que Jesus expulsava demônios pelo espírito de Belzebu. A gente encontra em Mateus no capítulo 12, versículo 24. Porque Jesus, pela sua grandeza espiritual, fazia com que os obsessores se afastassem de suas presas, das suas vítimas. Ele tinha envergadura espiritual suficiente para fazer isso. E aí, os judeus, os doutores da lei, começaram a acusá-lo que ele trabalhava em nome do próprio Belzebu para fazer isso. E Jesus diz: uma casa dividida tende a subsistir. Se ele expulsasse o diabo pelo diabo, qual era a justificativa para isso? O mesmo, gente, pode se dar conosco. Caso sejamos realmente fiéis ao Evangelho de Jesus. Não nos surpreendamos se falsas acusações foram lançadas contra nós pelo fato de sermos um homem de bem. Se lutarmos e conquistarmos a condição de homem de bem, ou estivermos na transformação para homem de bem, não nos surpreendamos de sermos acusados, caluniados, difamados. Porque faz parte desse processo. Até para também nos testar a fibra dos nossos sentimentos. Até que ponto realmente já aprendemos a perdoar, a tolerar, a conviver com tudo isso.
É um processo difícil, mas é um processo possível. E vamos ao terceiro tipo de perseguição, que é a perseguição física, prisões, açoites e morte. Hoje muito menor, mas em alguns cantos do mundo a gente vê isso, as guerras religiosas que ainda tem por aí. Em outra ocasião, quando Jesus deu uma série de instruções aos seus discípulos acerca da obra missionária deles no mundo, ele os assegurou que por causa de seu nome eles estariam sujeitos às prisões, açoites e até mesmo à morte. A gente encontra isso lá em Mateus, no capítulo 10, versículo de 17 a 22. Esse tipo de perseguição foi muito comum em determinados momentos da história, como, por exemplo, na era apostólica, perseguição dos judeus e romanos aos apóstolos. Nesse período, a confissão da fé cristã, conforme o Evangelho, era sinônimo de morte. Tinha que ter muita vontade, fibra, muita fé para ser cristão. Muitos cristãos foram presos, torturados e mortos. Você lembra do circo? Os velhos presos e usados como tocha e os novos soltos no circo para que as feras os destruíssem. E todos rindo, se divertindo à custa daqueles que tinham fé, que tinham o amor no coração. Era uma situação totalmente diferente da nossa realidade hoje aqui no Brasil. Ser religioso hoje no Brasil não é nada demais. Quando do surgimento da doutrina espírita aqui no Brasil, aonde as pessoas que frequentavam uma casa espírita tinham que ser fichadas na delegacia, eram olhadas de forma diferenciada, esse era um período bem complicado. Mas hoje ser espírita é moda. Está na moda. Artistas, cantores, atores se dizem espíritas e não viram moda. Hoje é fácil. Difícil é fazer a reforma íntima e ser vítima das acusações e passar por isso com facilidade. Na bem-aventurança anterior, Jesus nos ensina sobre a pacificação e nos incentiva a manter a paz com todos os homens, no que depender de nós. A gente tem que viver a paz, mas não dá para negar, por mais que nos esforcemos para isso, que há determinadas pessoas que se recusam a viver em paz conosco. Não necessariamente por causa de nós, mas porque não gostam da justiça, da qual temos sede e fome, porque rejeitam a Cristo, a quem procuramos seguir. E em função disso, surgem as perseguições, as calúnias, as injúrias e todo tipo de mal contra nós. Simplesmente porque estamos tentando vivenciar o cristianismo. E a pergunta é: como reagir diante de tudo isso? Como Jesus espera que os seus discípulos reagissem diante da perseguição? Ele mesmo nos responde no versículo 12: regozijai-vos e alegrai-vos. Ele dá a resposta para nós. As bem-aventuranças pintam um retrato compreensivo do discípulo cristão. Primeiro vemos de joelho diante de Deus, reconhecendo sua pobreza espiritual e chorando por causa dela. Isto o torna manso ou gentil em todos os seus relacionamentos. Mais longe dele aquecer diante de seus erros, pois ele tem fome e sede de justiça. Anseia crescer no amor e na bondade. Vemo, depois, junto aos outros, lá fora, na comunidade humana. Seu relacionamento com Deus não o faz fugir da sociedade, nem o isola do sofrimento do mundo. Pelo contrário, permanece no meio deste, demonstrando misericórdia àqueles que foram golpeados pela adversidade e pelo erro. Ele é transparentemente sincero em todos os seus relacionamentos e procura desempenhar um papel construtivo como pacificador. Mas ninguém lhe agradece pelos esforços. Antes é hostilizado, injuriado, insultado e perseguido por causa da justiça que defende e por causa do Cristo com o qual se identifica.
é uma bem-aventurança que finaliza e resume as perseguições de todas as outras. Mas é uma bem-aventurança muito possível. Todas as bem-aventuranças, elas têm um objetivo, um aparente e um verdadeiro. Ela aparenta uma descida e, na verdade, é uma elevação. Aparenta uma descida quando fala de humilde de espírito, mas na realidade é uma elevação porque mostra a posse do reino de Deus no coração ou em um sentimento real. E assim vai por todas as bem-aventuranças. E assim mostra a grandeza de vivenciar as bem-aventuranças. Estamos encerrando por hoje o nosso programa. Estaremos aqui semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.